Olá pessoal, eu sou Lívia Suete e hoje vamos trabalhar junto a questão que eu coloquei nos stories, qual o seu maior desafio na hora de falar em público, e as respostas que obtivemos. Eu dividi em 3 categorias: os que têm medo de esquecer a fala ou de se perder durante a apresentação, os que têm receio do público e os que ficam nervosos ou têm vergonha e acham que não vão conseguir. Hoje vamos falar dos que têm medo de esquecer e de se perder na apresentação, de esquecer a fala. Diante de uma apresentação em público, dentro desse contexto, geralmente há 2 motivos para você esquecer sua fala. 1, ansiedade. 2, você não ter estudado o tema o suficiente, e você fica seguro, e não ter uma estratégia de comunicação. Primeiro eu vou falar da ansiedade. O que acontece com essa ansiedade que aparece na hora de falar em público? Muitas pessoas que têm medo de falar em público por diversos motivos, diversas razões, ficam ansiosas ao saber que terão que fazer uma apresentação. Elas estudam ansiosas, já é uma questão. Mas quando você está diante das pessoas, na hora da sua apresentação, você quer o quê? Sair correndo dali da frente, não é? Especificamente, resumindo, sair correndo ali da frente é você rapidamente dar conta do recado. Não, eu tenho que fazer a apresentação do trabalho, eu tenho que fazer essa apresentação para a equipe de vendas, para os meus alunos, para os meus coordenadores, enfim. Eu tenho que fazer isso rápido e vazar. O meu sonho é já ter passado. Ou seja, você durante a sua apresentação, você fica no futuro. Você está lá na frente. Então, é óbvio que você vai esquecer, porque você não está no tempo presente. Na hora de uma apresentação, é indispensável você estar no tempo presente, pincelando coisas do passado, ou seja, de quando você estudou, da estratégia que você criou. Você vai pincelando da memória, lá no passado, aqui no presente, aqui no passado, no presente. E aí evita esquecimento. Agora, quando você está lá no futuro, não tem palavra no futuro, porque você estudou as palavras para falar agora no presente, lá no passado. Um exercício interessante para isso, e muitas vezes as pessoas elas subestimam esse exercício, mas vale muito a pena tentar, é você fechar os olhos, ou se não tiver a vontade para fechar os olhos em algum lugar que seja na apresentação, prestar atenção na sua respiração. Sente o ar entrando, segura um pouco, sente o ar saindo. Sente o ar entrando, segura um pouco, sente o ar saindo. O que eu estou fazendo? Eu estou mecanizando uma coisa que é automática, que é a respiração. A respiração, eu preciso fazê-la a todo momento. Eu preciso fazê-la agora. Então, esse exercício de mecanizar algo que é automático, que é respirar, me faz ficar no tempo presente. É importante a respiração, a consciência do respirar por conta disso. É um exercício para que você esteja no tempo presente. Outra coisa é a estratégia de apresentação. É necessário que você tenha a estratégia de apresentação e um estudo dessa apresentação, para você saber o que falar, o seu conteúdo, óbvio. Mas por que não só o estudo e a estratégia de comunicação? A estratégia de comunicação é importante para que você não perca as palavras e não se perca na comunicação que você vai fazer. Por exemplo, eu assisti uma palestra uma vez de um grande escritor, eu não vou citar, por conta do que aconteceu, que eu acredito que seja uma falha de estratégia de finalização. Ele é um grande escritor, então ele tinha crédito para fazer qualquer coisa que ele tivesse lá na frente que a gente ia aplaudir, porque realmente o cara é muito bom no que ele faz. Porém, na fala pública dele, quando ele foi fazer uma apresentação em público, ele finalizou várias vezes, ao invés de finalizar apenas uma. O que é finalizar? Então, pessoal, eu quero dizer que é muito mais importante amar. Vocês perceberam o meu tema de finalização? Então, amar. Coloquei um tom expressivo e a fala dele foi romântica, romantizada, muitas mulheres, muitas professoras, e todo mundo bateu palma. Mas aí, papai continuou falando.
E depois ele mandou uma outra entonação finalizante de novo. Então, eu quero dizer que tananana, tudo bateu. Batemos palmas 5 vezes. Quando é que ele ia finalizar? Por isso que é importante a estratégia de finalização, para você, de comunicação, de apresentação, para que você saiba o seu início, seu meio e o seu fim. E principalmente o seu tema. É importante que você entenda o seu tema, saiba qual o seu tema e deixe claro qual o seu tema para o seu público. Por quê? As plateias têm pessoas muito diversificadas e muitas pessoas querem tirar do orador informações que não cabe ao orador responder. E como o orador, às vezes lá na frente, se sente na obrigação de dar conta de tudo, ele acaba desviando do assunto para atender uma pessoa e se perde na apresentação inteira. Vou te dar um exemplo bem simples. Você está para falar de laranja. Você vai falar sobre a laranja, os benefícios da laranja. Ponto. Alguém pergunta, mas os benefícios do abacaxi? Os benefícios do abacaxi? Os benefícios do kiwi? Não. Isso a gente pode conversar depois, em outro momento. Não sei qual que é o benefício do abacaxi. Eu não sei qual que é o benefício do kiwi. Eu estudei os benefícios da laranja. Regra de ouro na apresentação. Tenha foco no seu tema, mas principalmente aceite que você não sabe tudo e nem tem obrigação de saber. O maior orador do mundo não sabe tudo. Ele não sabe. Chega para Tony Robbins e fala, descreve para mim, sei lá, como é que se faz uma cadeira na marcenaria do Sr. Luiz. O cara é coach, treina em PNL. Por que ele tem que saber descrever uma cadeira? Ele não tem que saber isso. Pode ser até que ele saiba, mas eu estou dando um exemplo. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente acaba se colocando nesse lugar porque você está lá na frente, em lugar de destaque, e acha que tem que dar conta de tudo que está passando na cabeça das pessoas. E não, definitivamente não. Você tem que dar conta do seu tema. Ponto. Tenha isso em mente porque isso ajuda. Muitas vezes alguém levanta a mão querendo saber do abacaxi e você quer dar conta do abacaxi. Quer fazer um adeno, um anexo da sua apresentação para o abacaxi, que não é tema. As pessoas não estão ali para ouvir sobre abacaxi. Estão a ouvir sobre laranja. Mas você quer dar conta do abacaxi de uma pessoa. Quer descascar esse abacaxi. E aí muitas vezes você sai do seu tema e não consegue voltar. Porque o orador troca de lugar. O cara que está perguntando virou orador. Ele que dá as falas e você fica como refém, tentando responder e tentando voltar para o assunto. Então, cuidado com essa saída do tema. Fique muito à vontade de dizer, eu não sei. Combinado? Para a estratégia de apresentação, início, meio e fim, é importante que tenha teoria. Mas essa teoria, ela pode e, de verdade, ela deve ser mesclada com histórias, sempre que puder, histórias e exemplos. Essa história pode ser poema, pode ser uma música, pode ser uma experiência que aconteceu. Dados também é importante, se tiver dados estatísticos é importante para embasar cientificamente a sua fala. Se não, quem falou o quê? Não, segundo o teórico tal, ele fala isso, segundo o teórico tal, tem pessoas que são mais racionais e elas precisam saber o quê? O que foi? Por que eu estou ouvindo isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? E antes de tudo, tenha em mente, antes do tema, o que eu quero com essa apresentação? Qual o objetivo da sua apresentação? Por que você está ali? Você quer passar o conteúdo X? Você quer que as pessoas saiam de lá com barulho na cabeça, diferenciadas, pensando, raciocinando. Isso tudo é importante para a estratégia de comunicação. Assim você cria uma linha de raciocínio e fica muito mais fácil de você lembrar o que você precisa falar, o recado que você tem que dar. Agora, quanto antes você criar sua estratégia de comunicação, melhor. Por quê? Por que é melhor? Porque às vezes a gente faz uma coisa do dia para a noite e na hora da apresentação a gente lembra de um monte de história, de um monte de exemplo.
E aí você quer dar conta daqueles exemplos todos que são até benéficos, mas ultrapassa o tempo, às vezes se perde, se dá o exemplo, esquece a fala, esquece sua linha de raciocínio. Então, cuidado com as improvisações, porque pode ficar prolixo ou não ter fim. Às vezes você faz uma graça, as pessoas riem e começam a comentar e aquilo se perde. É claro que é bom ter graça, as pessoas rirem, dependendo da história, elas se envolvem, mas você tem que estar certinho com a sua linha de raciocínio. Até deixando 10, 5 minutos da sua apresentação para esse tempo de pausa, de aplauso, de risada, de comentários, para depois voltar para a sua apresentação. Deixa sempre um tempinho para essas reações do público. Outra coisa para finalizar, duas coisas para finalizar, na verdade. PowerPoint. PowerPoint é um recurso incrível para trabalhar com as pessoas visuais, as pessoas vão ver o que você está apresentando e você vai ver também e lembrar o que você tinha para falar. Agora, PowerPoint não é para ser usado como leitura compartilhada. Você bota os textos todinho lá, bem, e lê junto com a plateia. Isso não é apresentação, isso é leitura compartilhada. As pessoas estão lá para ouvir de você o resumo daquela leitura. Então, PowerPoint é para lembretes, para você utilizar como lembretes e recurso visual para você e para o público. Outra coisa para finalizar, e agora de vez. No início, eu utilizei esse caderno aqui para ler algumas coisas. Incomodou vocês, de alguma forma, eu ter lido aqui, incomodou em alguma coisa que eu falei? Então, quando você precisa de lembrar alguma coisa, você usa o celular ou usa uma agenda. Eu amo agenda, então eu uso a agenda. Você pode levar com você uma cola. Não tem problema algum. É claro que você não vai ficar, oi, eu sou Lívia Suete e eu vou apresentar junto. É claro que não é a apresentação de escola fundamental, né? De alunos do fundamental. Apesar de na faculdade ter encontrado muitas apresentações assim. Mas é normal, as pessoas não estão acostumadas a falar por si em público. Mas você pode sim ter uma cola. Você vai lembrando. Ó, vou ler um trecho aqui do que eu ia falar. Pá, 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 olhando para o público. Pá, 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 olhando para o público. Porque você já vai ter estudado nessa cola. Vai ter estudado. Isso aqui é um aparato para você, uma bengalazinha para você não esquecer. Tudo bem, tudo bem. Peraí, tá aqui anotado, eu esqueci o nome. Ah, contexto, é isso que eu queria falar. Qual o problema? Você não precisa dar conta de tudo. Dar conta da sua própria memória, porque você é inteligente demais, tem muito conteúdo e às vezes você quer passar tudo e não dá. É necessário que você faça essa estratégia e use a cola se precisar, use o PowerPoint se precisar. Tenha sempre uma carta na manga também. É bom você ter anotadinho, porque às vezes o PowerPoint não dá certo e você vai ficando nervoso porque toda a sua fala está no PowerPoint. Tenha sempre uma ou duas coisinhas pontuadas para que você possa manter o raciocínio. E aí, contribuir para a sua próxima apresentação? Se eu contribuir, eu quero que você escreva aí embaixo, por favor, #agregou. Curta e compartilhe com seus amigos que quanto mais pessoas se comunicarem melhor vai ser o relacionamento de todo mundo, porque vamos conhecer mais e mais histórias, respeitar mais e mais uns aos outros. É o que eu espero. Abraço, tchau, tchau e até a próxima.